Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast Lion Talks. Eu sou a Marisa Carvalho, diretora de Cyber da Leonis. A Leonis é uma consultoria técnica e underground, especializada em diversos serviços de segurança ofensiva, Blue Team, DevSecOps, com profissionais com mais de 20 anos de expertise internacional. E esse canal é um canal novo, justamente nós queremos falar sobre segurança da informação de uma forma mais orgânica, sob uma ótica de riscos e de negócios, para justamente fortalecer, né, a comunidade, o board, as equipes, a melhorarem a postura de segurança da informação. E aí, já agitando um pouquinho, né, o nosso tema de hoje, que está bem interessante, quando a gente fala de vulnerabilidades do tipo fraude, em boletos bancários, meios de pagamento, nós estamos falando de fraude, né, falhas técnicas ou riscos para o negócio. E o tema de hoje é Pentest, parando fraudes em tempo real. E o nosso convidado especial, né, daqui a pouco a gente mostra ele, ele é formado em ciência da computação, possui aí mais de 8 anos de experiência em diversos projetos de Red Teaming, Pentest Web, Mobile, infraestrutura, é um profissional bem completo, tem certificações aí muito avançadas e prestigiosas no âmbito de cibersegurança, como o SSP, o SWP, CH, entre muitas. Seja muito bem-vindo, Kaique Garbim. Olá, irmã. Olá, irmão. Tudo bem? Como andas? Bem, vós? Muito bem, muito bem. Então tá bom, já vou começar a te encher as paciências aqui, pode viu, perguntar. Kaique? O Kaique é um profissional muito prestigioso, de alto nível. Eu tive o prazer de trabalhar muitas vezes com o Kaique. Ele é muito detalhista em tudo que faz. Então, um profissional fora de série. Já vou fazer a primeira pergunta aqui, mas antes de chegar na primeira pergunta, Kaique, eu queria falar um pouquinho sobre fraudes, né? Uhum. Mas, assim, antes disso, como você conduz, né, a exploração de uma vulnerabilidade crítica sem comprometer o ambiente produtivo? Uhum. Você pode descrever um pouquinho como que funciona o seu processo, a sua exploração? Sim. Um pentest, quando ele é feito em ambiente produtivo, né, o analista ele tem que ter um cuidado especial, né, porque ele está lidando com informações de clientes reais, está lidando ali com um cenário onde se ele reproduz ali uma exploração que tem algum risco de causar alguma indisponibilidade, causar alguma corrupção de dados, né? Isso vai prejudicar a empresa de certa forma. Então, quando o analista ele conduz um teste em ambiente produtivo, ele tem que ter esse cuidado adicional. E como isso pode ser feito, né? Diferente de um teste em laboratório, em pré-produção, né, onde o analista ele tem a capacidade ali de executar qualquer tipo de ataque com total liberdade, né? O ambiente produtivo ele tem que ter esse cuidado. Então, para isso, ele tem que compreender aquilo que ele está testando, né? Então, esse é o primeiro fluxo. No momento que ele está enumerando a aplicação, né, ele tem que entender a solução que ele está testando, o que é aquele produto que ele tá atacando, né? Uhum. Então, todas as funcionalidades que ele for testar, ele tem que ter esse cuidado de realizar os testes de forma manual, de forma controlada, né? Até mesmo na hora de tirar as evidências, né? Realizar as provas de conceito, fazer de forma que não cause nenhuma corrupção, nenhuma interrupção do serviço, né, das operações, porque esse é o cuidado que tem que ter em ambiente produtivo, né? Maravilha, Kaique. E quando você inicia, por exemplo, um projeto, né, envolvendo, nesse caso que a gente quer conversar, né, essa validação por emissão de boletos, né, qual que é a primeira premissa, né, técnica que você avalia, né? A aplicação, APIs, gateway, qual que é a primeira camada, digamos? Se a gente está testando uma aplicação externa, né, ou seja, que o cliente final tem acesso, né, vamos dar um exemplo aí dessa aplicação de emissão de boletos, por exemplo, né? Quem utiliza é o cliente final, e então o fluxo de teste, de enumeração, vai ser o caminho feliz, né, da aplicação. Sim. Ou seja, testar na perspectiva de um usuário comum, né? Então a gente acessa como um usuário comum, interage com a aplicação, com as rotas, com os endpoints, tudo como um usuário normal faria, né? Uma vez tendo essa visão, né, desse caminho feliz do fluxo de uso da aplicação, aí a gente parte para a enumeração mais detalhada, que é entender qual é o escopo de permissão do nosso usuário, o que ele pode fazer, o que ele não pode. E, de certa forma, vou até dar um exemplo, uma coisa que eu faço é, de fato, desenhar um diagrama, né? É uma coisa que facilita muito visualmente, né, durante os testes,
é você construir, né, um diagrama do fluxo que você compreendeu ali daquela aplicação. Isso ajuda no quê? Né? A identificar possíveis gaps de segurança. Quando você compreende a solução que você está testando, naturalmente você vai encontrar possíveis brechas ou possíveis vetores ali de uma exploração, né? Então é dessa forma que eu realizo. Maravilha, Kaique, muito bom. Mas, por exemplo, esses projetos, né, de pentest que você realizou, envolvendo as fraudes, digamos assim, né? A cadeia de testes, né? Foi uma vulnerabilidade, né, uma falha isolada, ou foi um conjunto aí de fatores que você, por exemplo, conseguiu bypassar, né? E, consequentemente, né, conseguiu detectar essas fraudes. Como que foi? Existem casos onde a gente só identifica vulnerabilidades isoladas, que às vezes sozinha não representa tanto impacto, mas nesse exemplo desse projeto que você mencionou, a gente identificou uma sequência de vulnerabilidades que juntas davam para produzir uma cadeia de ataque, né? Então, assim, sozinhas, se você analisasse vulnerabilidade de forma pontual, né, você não ia identificar um risco relevante para o negócio. Mas quando você unia elas em uma exploração, aí sim ficava evidente a possibilidade da realização de uma fraude, né? E era extremamente viável, inclusive. Não era algo complexo de ser feito, algo que necessitaria de alguma informação privilegiada a mais, não, nada disso. Era somente vulnerabilidades pontuais que juntas, né, tinham ali um CVSS crítico, né? Dava para reproduzir ali uma fraude completa, exfiltração de dados de clientes, fraudes ali na emissão de boletos, etc. Entendo. Mas assim, nesse caso, né, assim, muitos clientes também possuem, né, essa possibilidade de emissão de segunda via de boleto. Isso é muito comum, né? Mas quais os principais pontos aí, as principais vulnerabilidades, né, nesse quesito, né, de permitir que o cliente emita a segunda via de... Porque isso é comum. Sim. Mas como que você descreve, né? Quando a gente fala principais vulnerabilidades, é só a gente ver o ASP Top 10, né? Então, assim, aquelas mesmas vulnerabilidades de quebra de controle de acesso, misconfiguration, é tudo coisa que também afeta esse tipo de aplicação, né? O que é interessante em teste em aplicação é que cada cliente desenvolve a solução da sua maneira, né? Então, cada cliente vai ter a sua aplicação com suas respectivas integrações, com seus gateways de pagamento, com sua tecnologia própria, né? Que a empresa está utilizando, a stack tecnológica. Então, assim, uma determinada fraude que funciona em um determinado portal de pagamento, de emissão de boletos, não vai ser a mesma vulnerabilidade que vai afetar, de repente, outra aplicação. Pode ser que o vetor seja diferente, porque as aplicações são construídas de forma diferente, né? Então, é engraçado porque a gente vê a mesma categoria, o mesmo tipo de aplicação, só que a nível de arquitetura completamente diferente. Então, o pentest, quando a gente fala de pentest em aplicação, né, pentest web, pentest API, é muito dinâmico, né? Então, cada aplicação é de uma forma, então requer um estudo especial. Então, toda vez que a gente realiza um pentest pentest de aplicação para um cliente, a gente estuda o caso individual daquele cliente, né? A gente faz o dever de casa, né? De aprender como que aquela aplicação funciona, as integrações. Então, cada caso é um caso mesmo. Verdade. Mas nesse caso, você poderia detalhar, né? Estava acontecendo um ataque em tempo real, né? Então, especificamente, como que era essa vulnerabilidade que você conseguiu detectar? Era uma sequência de vulnerabilidades, né? A primeira seria uma quebra de controle de acesso, e uma falha de design, né? Por que eu digo isso? Eu vou descrever mais ou menos como que era o fluxo da aplicação, né? Era um portal, né, onde o cliente podia emitir o segundo boleto, uma segunda via de boletos, né? Ele inseria ali o seu CPF, a sua data de nascimento. Esses dados eram enviados para a aplicação retornava para o cliente um painel autenticado. E nesse painel tinha ali à disposição dele a capacidade de emitir segunda via de boleto, consultar boletos anteriores, consultar boletos futuros, né? Detalhes de parcelamento, etc. Esse era o caminho feliz da aplicação, né? O fluxo normal de uso, né? A falha, né, ela existia numa quebra de controle de acesso que ocorria da seguinte forma, né? Quando o cliente ele inseria o seu CPF e a data de nascimento, a primeira requisição que a aplicação fazia, que o cliente fazia para a API, era somente de consulta de CPF. Em nenhum momento ele utilizava a data de nascimento. Ele fazia o back-end fazia uma checagem, via se aquele CPF existia,
se existisse, ele retornava uma mensagem se era válido ou não, e a partir dessa resposta que o front recebia, ele disparava uma segunda requisição para um outro endpoint, que a princípio a gente não tinha visibilidade. Ele disparava uma requisição para um outro endpoint, passando somente o CPF, e a data de nascimento não era devidamente validada. Ou seja, não era necessário, né, de fato, para autenticação, a data de nascimento. Ou seja, o que acontece? Porque isso não tinha sido identificado antes, né? É muito comum, né, as empresas ofuscarem, né, suas aplicações, né, os códigos das aplicações, isso é natural. Só que na perspectiva de um teste, às vezes isso, se a pessoa que está testando não tem uma visão muito atenta, né, ou se confia cegamente em ferramentas automatizadas, acaba não identificando esse tipo de falha, né, essas falhas de validação, né. Em outras palavras, o que era possível fazer era gerar uma lista de CPFs ou obter através de vazamentos de dados e disparar essas consultas contra a aplicação e extrair massivamente dados de todos os clientes, né? Então, assim, eu lembro que na época a gente realizou aproximadamente 10 mil requisições, acho que foram em torno de 15 a 20 mil requisições, e dessas 20 mil requisições deu para extrair dados de mais de 5 mil clientes, assim, né? Então a gente trouxe aquela visibilidade para o cliente desse quantitativo, né? E causou um alerta ali, né? O pessoal, nós realmente estamos expostos, né? Uhum. Então houve um esforço ali deles na época de remediar aquela vulnerabilidade com prioridade máxima, assim. Eu lembro que no dia seguinte já estava corrigida a aplicação, enfim. Mas do ponto de vista técnico é esse, né? Ter atenção naquilo que está testando, né? Que é justamente parte do pentest. O pentest ele é um trabalho manual, né? Então, diferente de uma ferramenta automatizada ou de um script automatizado ali que realiza uma enumeração, o pentest ele é um trabalho artesanal, né? Então, quando se realiza uma atividade de pentest desse tipo, né? Principalmente em aplicações, é necessário ter esse tipo de cuidado e enumerar detalhadamente. Eu entendo que existe uma dificuldade que é a seguinte, né? Você está ali enumerando a aplicação, você identificou uma informação agora, e 20 passos à frente você identificou outra informação, e você tem que correlacionar, né? Para encontrar algum fluxo que viabilize uma exploração, né? Onde você consiga identificar aquele gap. Maravilha. Foi algo, então, resumindo, né, a sua pergunta, foi uma falha de design da aplicação, e também de uma falha de quebra de controle de acesso. Vale a pena mencionar também, esqueci de dizer, que o cliente, todas as requisições que eram enviadas ao back-end eram feitas de forma criptografada. Então, o front, ele criptografava o body da requisição, assim como a resposta do back-end também vinha criptografado, que o front fazia o decrypt, para poder apresentar os dados ao usuário, né? Essa camada também dificulta uma análise manual, né? Então, por isso que o code review, fazer uma análise detalhada nos códigos, no JavaScript da página, para identificar, né, como a descriptografia é feita, é fundamental num pentest. Você precisa fazer essa análise, né, de conteúdo, né, da aplicação. Então, assim, como parte dos testes a gente conseguiu identificar essa possibilidade, né, de fazer o decrypt desses dados, e assim a gente identificou que havia falha de validação, já que a data de nascimento em nenhum momento era utilizada no fluxo de autenticação. Cara, que louco. Nesse sentido. Conjunto de muitas coisas mesmo. Sim. Mas, do seu ponto de vista, não é uma falha na lógica do negócio? Sim, claramente. Total, né? Falha na lógica do negócio. Esse cliente em específico, ele estava sob fraudes, né? Uhum. No momento. Não seria mais diligente, de repente, fazer um incident response, nesse caso? Com certeza, sim. O pentest, ele faz parte, né? Uma das etapas ali importantes do incident response. Quando se fala em fraude, né, ainda mais fraudes que estão acontecendo em tempo real, é muito importante que exista o login, né, desses acessos, né? Vou dar um outro exemplo de um outro cliente que a gente atendeu, que eles não tinham log de nada, de absolutamente nada. Eles estavam sendo fraudados, e no momento que a gente iniciou o pentest, né, que nós pedimos para eles, vocês têm o login, né, do que está acontecendo, para até auxiliar nas etapas de teste, realizarmos um teste ali mais direcionado, quem sabe, eles falavam, não, nós não temos log de absolutamente nada, e no ponto de vista de login deles e de segurança, os tráfegos até o tráfego malicioso era indistinguível de um tráfego legítimo. Então eles sequer tinham formas de
de nos apontar qual era a falha especificamente. E na época eles nem sabiam se era aquela aplicação mesmo que estava sob fraude, né? Mas no final a gente conseguiu identificar que realmente era um gap, né, de segurança. Eram várias vulnerabilidades que somadas permitiam essa fraude, e a gente conseguiu trazer esse insight para o cliente, ele realizou as correções e milagrosamente os ataques pararam, né? É aquela, né, Kaique? No logs, no crime. Né? Então tem que registrar tudo, é muito importante, né? Ter um CIEM, ter os endpoints protections, né? Ter essas proteções para justamente monitorar, mas saber o que está acontecendo de fato, né? Investigar. Isso ajudaria totalmente a não ficar tanto tempo, né? Correndo atrás da cenoura, digamos, né? Mas, por exemplo, né, nessa vulnerabilidade, se ela fosse explorada, né, por um atacante, como de fato foi, né? Entretanto, aí, através do seu pentest, né, através das suas análises, né, vocês conseguiram frear boa parte aí do ataque, né, da cadeia de ataque. Se tivesse sido totalmente explorada, né, como você mensura do ponto de vista financeiro mesmo, né, impacto de imagem, jurídico, do seu ponto de vista, né, esse estrago teria sido muito maior, né? Com certeza. Quando a gente fala de impacto a nível de negócio, né, a gente pode imaginar risco operacional, risco normativo, de imagem, financeiro. Então, quando esse tipo de vulnerabilidade, principalmente de fraude, é explorada, né, a gente vê que todos esses lados são atingidos, né? Vou dar um exemplo, né? Vazamento de dados, né? Vamos supor que o atacante ele conseguiu replicar o que nós fizemos e fez um dump de toda a tabela de usuários, né? Conseguiu extrair nome completo, CPF, e-mail, boletos pagos, endereço residencial, todo esse tipo de informação. Agora, imagina, é muito comum que a gente veja isso em Breach Forums, quando ocorre um vazamento de dados. Você pensa, nossa, como que a determinada API foi explorada nesse nível a ponto de ter todos esses dados filtrados, né? É justamente o que eu disse, às vezes é uma falha de design que é indistinguível de um acesso legítimo. Então, uma falta de proteção, validação de dados, um bom WAF, né, um WAF bem configurado, poderia estar impedindo e diminuindo, né, a criticidade dessa exploração. Só que, no caso que a gente conseguiu evidenciar, né, e trazer para o cliente, essas proteções elas não existiam, né, e foi possível realmente evidenciar um ataque completo, como se né, a gente fosse ali o atacante mesmo, criminoso, de verdade. Lado a lado mesmo, exatamente. Nossa, impressionante. E você, do seu ponto de vista, né, essa exploração em si, essa vulnerabilidade, né, ou essas vulnerabilidades que você encontrou, que a sua equipe encontrou, é avançada? Ou qualquer atacante comum, digamos, né, a tabela NIST ali poderia atacar? Como que você caracteriza, assim? Era uma exploração média, uma exploração fácil? Crítica? Assim, é difícil dizer porque vai muito do know-how, né, de quem está analisando. Eu diria que é uma exploração relativamente fácil de ser feita, porque basta algumas requisições, uma análise um pouquinho mais detalhada, e não é algo tão difícil de ser feito, é algo até que é trivial, né, de fazer. Mas assim, claro, precisa de um conhecimento técnico, né? Existem muitos hackers, né, por aí que utiliza a ferramenta, e com ferramentas automatizadas, ferramentas prontas, né, jamais iria identificar esse tipo de falha. Mas quando você deixa de confiar cegamente em ferramentas e começa a analisar detalhadamente aquilo que você encontra durante a sua etapa de enumeração, isso é o que distingue, né, uma pessoa realmente experiente dos inexperientes, né? Verdade, Kaique. Mas, assim, a gente está em 2026, né? Falando muito sobre IA, e a gente aqui está comentando sobre um ataque, né? Fulminante, assim, de boleto, né? Combina, não combina, né? Mas, todavia, acontece muito, né? Você encontra muito desses tipos de falhas, né? Desses tipos de gaps, todavia, nos seus pentests, nas suas análises. É frequente, né? Às vezes a gente quer encontrar, né? Às vezes o sistema está muito bem protegido, às vezes o cliente implementa tudo o que precisa, a aplicação é super madura na perspectiva de segurança, mas existem projetos pontuais que sim, a gente encontra a mesma categoria de vulnerabilidade, a quebra de controle de acesso, validação do lado do cliente, né, que a gente sabe que é inseguro.
falta de validação dos tipos de dados, né, que são imputados na aplicação. Então, assim, é aquilo que a gente vê no ASP Top 10. Então, assim, eu diria que é comum, né? Quando a gente vê uma vulnerabilidade de quebra de controle de acesso no topo da lista do Top 10, a gente sabe que é frequente, né? É frequente, né? Sim. É complicado. E assim, além dos controles, né, que a gente já conhece aqui, SAST, por exemplo, e SCA, DAST, o que mais, assim, as empresas poderiam fazer, né, para melhorar aí o controle, nesse caso específico, né? Digamos que é uma financeira, um banco, meio de pagamento, por exemplo, que precisa disponibilizar, né, para os seus clientes aí uma segunda via de boleto, por exemplo. Quais inputs aí você poderia dar para melhorar um pouquinho esses controles, né? Para que não aconteça algo similar, né? Porque é tão comum. Eu diria que modelagem de ameaças. E pensar em segurança desde o início das etapas de desenvolvimento de qualquer projeto. Então, quando segurança ela é incluída desde o início, é pensada desde o início do desenvolvimento de qualquer projeto, é diferente, né? É muito complicado, né? Que nem esse caso desse cliente específico, que a aplicação em produção tinha essa vulnerabilidade porque eles tiveram que tirar a aplicação do ar, ou seja, eles tiveram um tempo de indisponibilidade justamente para corrigir esse gap de segurança. Então, assim, se a gente vê do ponto de vista financeiro, né, o que seria mais custoso, né? Eles pensarem em segurança desde o início ou ter que tirar depois uma aplicação que está no ar, que muitos usuários acessam diariamente para corrigir esse gap de segurança. Claro, e nesse caso eles tiveram que tirar do ar, né? Eles tiraram do ar. Né? Passou em torno de 5 dias fora do ar, né? Não dá para estimar o prejuízo que tiveram, mas claramente tiveram sim um prejuízo ali financeiro, né? Em virtude disso. Claro. E assim, todo esse conjunto, né, de falhas aí, meios de pagamento, boleto, tudo isso, do seu ponto de vista também, assim, é uma falha técnica ou é uma falha no caixa, né, no financeiro direto da empresa? Porque... Eu acho que é uma falha técnica que atinge o negócio. Eu acho que não é uma coisa nem outra, eu acho que são coisas... junto, é a mesma coisa, né? É uma falha técnica que impacta no negócio. Quando a gente fala de uma fraude, a gente vê que prejudica a imagem da empresa, né? Eu não sei você, mas se eu estou utilizando algum serviço, esse serviço ele é fraudado, eu deixo de usar. Também. Eu migro para o concorrente, eu uso outro que eu entendo ser mais confiável. Eu acredito que não é só eu que faz isso, né? Muitas pessoas devem fazer a mesma coisa. Então, fora também a questão de investidores, né? Às vezes, stakeholders, quando rola um tipo de incidente desse, né? Um vazamento de dados, algo assim, um incidente nesse sentido, a empresa perde muito, né? E quando se fala de imagem, de credibilidade, é algo que é caro para reconstruir, né? É muito tempo, né? É algo que é extremamente custoso para a empresa recuperar, né? É a confiança do cliente. Maravilha. Nesses casos, né, que você mencionou, os clientes não tinham todos os controles, mas eles tinham alguns. Eles tinham certos controles, né, de segurança. Mas, assim, você, do seu ponto de vista, né, o que mais eles poderiam fazer, né? Não só inversão, né? Inversão em produto ali, numa tecnologia, mas a gente comentou de pentest. Eles já tinham feito o pentest, né? Acho que no mesmo ano que você tinha acabado de fazer o pentest. E os caras não detectaram essa vulnerabilidade, que posteriormente foi explorada por um cyber-atacante, né? Exato. Se aproveitou. Os caras não têm pressa, né? O atacante, assim, segundo o Instituto Ponemon, um APT fica cerca de 240 dias, né? Dentro do ambiente, até que o cliente se dê conta, né? Não chega fazendo barulho. Ele fica ali monitorando, esperando um gap, né? Uma vulnerabilidade, um tempinho ali das equipes, uma brecha, e depois ele explora. Mas um pouco mais achar dos produtos, né? De serviços, assim, o que essas empresas poderiam fazer mais? Investir, como você mesma disse, né? Investir num DAST, num SAST, num code review manual. Um pentest é muito importante. Você mencionou, né, que haviam feito um pentest anteriormente, só que não havia sido identificado. Assim, é um tema um pouco polêmico, porque eu acho que o cliente ele tem que se preocupar em contratar uma consultoria que seja séria, né, que esteja de fato entregando um bom serviço. Existem consultorias que às vezes prometem um pentest e entregam um scan de vulnerabilidade, né? A gente vê que acontece isso. Eu sei que às vezes o cliente quer um certificado de pentest para dizer, passei por um pentest. Só que, será que isso é bala de prata? Né? E outro, o pentest sozinho não é garantia total de segurança, né? Existem outras medidas compensatórias, né? Outras etapas de segurança que podem ser feitas muito antes de um pentest, né?
É verdade, Kaique. Mas assim, do ponto de vista técnico, né, sempre tem essa separação, né? Se é uma vulnerabilidade, não sei se é um risco para o negócio, né? Uhum. E é um desafio constante aí para as equipes técnicas, né, terem que provar para o board, né, que não é só um compliance, né? Precisa investir um pouco mais, precisa contratar serviços, né? Apesar da gente estar nos tempos de IA, muitas ferramentas, muitas simulações, né? Entretanto, muitas vezes a gente não tem que simular, tem que ser o ataque mesmo, né? Tem que exercitar as equipes, fazer red teaming. Isso é muito ignorado e deixado apenas por compliance. E aí depois acontece todo esse desastre, né? Que a gente comentou aqui. Sim. Então, é importante sempre prevenir, né? Uhum. Prevenir, assim, não tem um serviço ou um produto isolado, né? É um conjunto de fatores, né? Exato. A segurança, ela é um processo, né? Não é um produto. Mas o pentest, o manual, raiz mesmo, ele tá um pouco ignorado, né? Nesse sentido. A galera acha que é só automatizado e não funciona assim, né? A máquina de lavar não funciona sozinha, a máquina de roupas também. Você precisa colocar a roupa lá dentro, né? E é nesses gaps que os atacantes vão se aproveitando, né? Dessas brechas. Pode comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esses gaps, né? Que são ignorados muitas vezes. Alguns testes manuais que precisam ser feitos, né? Coisa não funciona sozinha. Exatamente. Mesmo o SAST, né? A gente comentou de AppSec. Não adianta você jogar a aplicação na ferramenta, ela vai trazer para você falsos positivos. Precisa ter um analista ali que saiba desenvolver a aplicação de forma segura e que entenda, olha, aqui é um falso positivo, né? Essas fontes de verdades aqui, elas não são verdade, né? Uhum. Não estão corretas. Então, ter esse olhar um pouco mais humano mesmo, né? Uhum. Diante das aplicações, dos ativos, dos sistemas. Exatamente. Muito é confiado em ferramentas de SAST, DAST, até de IA, né? Usar IA para fazer code review, né? Eu não critico, é muito bom, né? Pode funcionar, pode identificar gaps que às vezes um analista ele não identificaria, só que nada substitui um pentest manual. Quando eu falo manual, é realmente manual, tá? Não tô falando Já que você tá falando de manual, eu vou te pegar aqui, vou te pegar porque... Sim. Eu queria que você comentasse justamente sobre isso, né? Recentemente você fez um projeto, né? Você fez um teste em uma aplicação trucha. Não? Na aplicação trucha, que fazia... você tinha que comprar com criptomoedas, né? E ela meio que alterava, né? O Face ID. Então, os criminosos estavam utilizando, né, essa ferramenta para justamente falsificar o acesso a um determinado sistema, né? Como que você conseguiu bypassar esse sistema utilizado pelos atacantes, né? Mas para o bem. Eles estavam... O cliente estava sofrendo ataque com essa ferramenta. Como que você conseguiu fazer isso? Sem colocar um centavo aí de criptomoeda? Me conta, Kaique, por favor. E era uma aplicação IA, sim, né? Uma ferramenta para bypassar um sistema IA. Você pode detalhar um pouquinho aí por cima? Eu sei que você não pode falar muito. Eu não posso falar muito, mas assim, né, preciso dar o contexto, pelo menos, do que era, né? Era uma solução de validação facial. Isso não tem como, eu preciso falar que é isso. Era uma solução de validação facial e os fraudadores, né, eles estavam utilizando um aplicativo, um pacote para iOS, customizado, né, que eles criaram para poder fazer o hook de câmera, né, ou seja, pegar o feed da câmera e fazer um streaming de um conteúdo gerado por IA. Então, assim, na perspectiva do aplicativo desse cliente, o que aparecia não era a câmera real do dispositivo, e sim aquilo que o atacante estava streamando, né? Que era o conteúdo, um vídeo de IA, né? De um rosto falso, assim. Aí o cliente, né, nos solicitou, pediu assim, não, tentem usar essa ferramenta, parece que está rolando tentativas de fraude, a gente precisa mesmo que vocês validem essa ferramenta em específico, porque a gente precisa realmente saber quais são as limitações, se eles realmente estão conseguindo usar essa ferramenta para esses fins de fraude, né? Aí no momento que a gente foi testar usar essa aplicação dos criminosos, exigiam um pagamento, né? Os caras, eles ofereciam fraude como serviço. Então você fazia um pagamento em criptomoedas para eles liberarem temporariamente um acesso àquele aplicativo, né? Só que assim, eles também esses fraudadores, eles programaram de uma forma que a validação fazia também de forma muito inocente, né? Ele acreditava somente naquilo que... Ele fazia uma requisição para o back-end do atacante, esse servidor do atacante, essa VPS, retornava uma resposta de a licença é válida ou não. Se fosse válida, ele te concedia acesso ao aplicativo, e se não fosse, o aplicativo fechava, né? Então, assim, como o cliente estava pedindo que a gente testasse com esse aplicativo da fraude,
e a gente também não está disposto a fazer pagamento para nenhum criminoso, não, né? Jamais. O jeito foi fazer um bypass no aplicativo do criminoso para poder realizar o teste com essa aplicação específica. Então, Que louco. o bypass foi feito dessa forma, somente modificando a resposta do back-end, do que chegava para o aplicativo, dizendo que, olha, a licença é válida, né? Retornava ali um ok. Aí o aplicativo confiava que a licença era válida e deixava a gente usar por tempo indeterminado. É algo muito simples. Os atacantes não estão testando a própria aplicação. Exatamente. Caramba, que louco, cara. Kaique, você é um profissional muito estudioso, né? Eu sei disso, te conheço, camarada há muitos anos. Como que você organiza, assim, seus estudos, né? Junto com tanto trabalho, você trabalha muito, né? Seus testes eu conheço, os seus relatórios, você é muito detalhista com o que você faz, muito minucioso. É um profissional que, assim, não vai além do que a gente pede, do que está no escopo, você sempre supera as expectativas, tem muitas certificações. Você gosta de estudar, hein, menino? Conta aí como que você organiza, assim, a Eu vou sua contar rotina a verdade. de estudos. Contar a verdade. Chega de certificações já ou ainda tá apontando ainda? A evolução é contínua, né? Sim. Os criminosos evoluem, a gente também, né? Muito tem que ser dessa forma. Isso mesmo. A verdade, eu não durmo. Sério? Não, tô brincando. Tem que dividir bastante o tempo. Eu não vou mentir, sacrifica muito do tempo. Graças a Deus, a minha esposa ela é muito compreensiva, né? Então, quando eu preciso dedicar um tempo pro estudo, eu falo pra ela, olha, eu preciso agora... Tô estudando pra uma nova certificação, eu preciso adquirir uma skill nova. Ela entende, aí eu consigo dedicar um tempo ali considerável para os estudos. É difícil, claro, assim como qualquer disciplina que você vai estudar é extremamente complicada, é difícil, demora muito, exige muita prática, então, assim, são muitas horas dedicadas mesmo, né? E o importante, que eu acho que é o essencial para você ter seguir esse estilo de vida, né, é realmente se identificar com aquilo que você faz, né, inevitavelmente. Às vezes você, de repente, entrei nessa área só por dinheiro, eu sei que uma área, cibersegurança ganha bem, né, eu não vou mentir, ganha um pouquinho bem. Kaique, não é rico. Mas assim, se a pessoa ela entra só por dinheiro, né, tipo mercenário, não vai ter vontade de evoluir tecnicamente, de crescer profissionalmente. É muito rápido, é muito dinâmico. Rápido, as coisas evoluem. Né? Então, assim, você precisa ser apaixonado pelo que você faz, isso é fato. Você precisa ter, eu falo por mim, né? Segurança como estilo de vida, né? Lifestyle, total. Exatamente. Total. E você sente, assim, resultados? Você já é formado, tudo, desde pequenininho começou com computação, né? Mas quando você se certificou, né? Tomou uma certificação internacional, uma OSCP, né? Muito prestigiosa no âmbito, né? É difícil de tirar também. Sim. Você sentiu essa diferença, assim? No mercado mesmo, durante os seus testes, você sentiu que melhorou algum input, algum insight, melhorou na sua vida profissional? Pela badge, né, pela ter ali no currículo, ou SCP, não. O que vale mais no estudo de qualquer certificação é a trajetória. A trajetória de estudo é muito mais importante do que o resultado final. Então, assim, quando você está estudando para uma certificação, esse é o período mais importante que tem, porque é aí que você tenta uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, você vai falhar as 10 vezes, só que eventualmente você vai ter um insight, nossa, é assim que se faz, e você aprende. Então, assim, quando você evolui dessa forma mais orgânica, assim, né, é isso que vai te dar credibilidade no mercado, porque isso vai ser refletido na qualidade das suas entregas. Sim. Então, quando você entrega um projeto de altíssima qualidade, na verdade, eu nunca vi que acho que ninguém nunca viu, nossa, ele é o SCP. Não, é irrelevante. O que importa é o resultado que você está entregando. A OSCP, ou qualquer outra certificação, ela é uma confirmação, é uma coroação do seu aprendizado naquele tema somente, né? Porque o estudo ele continua, você não para ali, né? Você tira uma certificação, mas existem outros temas que você precisa se aprofundar, né? Precisa dominar, até porque o mercado pede isso, né? Se você se forma, por exemplo, eu tirei a CRTP, né? Uma certificação bacana ali de Active Director, legal, né? Aprendi isso, só que esse não é o final da jornada, esse é apenas o começo. Você entendeu como funciona um Active Director, entendeu os principais tipos de exploração, só que isso não é avançado ainda, né? E, de repente, no ambiente corporativo que você está testando, o ambiente ele é muito mais complexo do que aquele de laboratório que você estudou, né? Então você precisa continuar estudando, né? Sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando. E esse é um trabalho infinito, isso nunca acaba. Muito bom. Quanto tempo, assim, em média, né, para tirar uma certificação? Quantos meses de estudo? Varia do tamanho do material, né? Uhum. Quando eu tirei a USP, né, que foi
não foi a última, foi a penúltima certificação que eu tirei agora. Eu já estava trabalhando na área, então assim, muito do que eu vi no treinamento eu já sabia, já dominava, já fazia parte do meu cotidiano. Então foi uns 2 meses, 3 meses de estudo, assim, que foi mais para focar nos laboratórios, né? Que é muito similar ao que cai no exame, mais ou menos. Então, varia bastante de acordo com o seu know-how, o know-how que você já tem. Então, assim, um exemplo, né? Uma certificação de web, né? WPTX, né? Do INE, né? Quando eu tirei essa certificação, eu já fazia muito pentest web, muito pentest API. Então, assim, eu não tive tanta dificuldade. Claro, o exame ele é complexo, é um exame que não é fácil, mas quando você já vem com uma bagagem de conhecimento, torna essa fase de estudo um pouquinho mais fácil, né? Diferente de quando você tá cru, né? Por exemplo, quando eu tirei a minha primeira certificação, que foi a DCPT, né, da DSEC Security, eu passei na 3ª tentativa. Nossa, isso que é pra perguntar pra você, porque eu conheço alguns profissionais que ficam frustrados, né? Sim, eles começam a estudar e não passam, aí querem mudar para outra certificação. Você acha que tem que continuar Sim, e insiste com certeza. lá? Faz parte da jornada, né? Você repetiu alguma? Já, o que mais faço é repetir certificação. Dá pra contar nos dedos as que eu não repeti. Quase todas eu já repeti uma vez. Então, assim, a frustração, ela faz parte da evolução. Por quê? Porque quando você vai estar fazendo um projeto real de segurança, um pentest real, você vai passar por frustração. Você vai ficar 1 semana, 2 semanas, de repente, testando, batendo no mesmo ponto da aplicação, sem identificar gap algum. Aí, né, eu falo, a minha esposa, ela sabe disso. Às vezes eu tô fazendo qualquer outra tarefa aleatória do dia, vem um insight, poxa, é assim que se faz. Aí vou correndo, anoto, vou correndo lá na frente do computador, faço, aí funcionou. Então, assim, quando você tem essa resiliência, né, de tentar 1, 2, 10, 20 vezes e não desistir, é o que diferencia, eu acho, um bom analista de segurança do script kid, digamos, do script kid, Nada contra, mas assim, sim. A persistência, né? A persistência, porque na vida real é isso aí, né? A segurança ofensiva é uma área muito sexy, né? Digamos, todo mundo quer entrar para a segurança ofensiva. Sim. Se você volta 10, 15 anos atrás, cara, você tinha que passar por todas as áreas. Do back-office, infraestrutura, redes, o Blue Team mesmo, que antigamente era engenharia, né? Que chamava, agora é tudo Blue Team, Red Team, Yellow Team. Enfim, então a segurança era o último, né? Hoje em dia todo mundo quer entrar para a segurança. Obviamente facilitou bastante o mercado, né? Mas precisa ter aquela base, né? Que a galera não tem. É importante. Sim. Kaique, e aí assim, você é especialista em pentest web, mobile, API, infraestrutura. É difícil encontrar profissionais completos, né? Eu lido bastante aí com os profissionais, né? Então, às vezes, eles têm uma especialização muito mais focada para infraestrutura, mas aí já não tem tanto mobile. Web, então, qual delas, assim, você acha mais complexa? E para você, do seu ponto de vista, você acha que é importante, né, ter esse know-how, essa expertise também em todas as áreas, né? Porque, afinal, é complexo tudo, né? Quando você pega um pentest, pede, né? Não é só pentest web. Os caras vão incluir APIs, APKs, né? Mobile. Então, que você... Sim, o que foi mais complexo para você, assim? O que é mais complexo, aí é a opinião minha, tá? Pode ser que tenha outra pessoa que esteja ouvindo esse podcast e vai falar, não, eu discordo, eu acho que é outra área, porque cada um tem a sua área de facilidade, né? Para mim, o que é mais complexo é o web. Por que eu falo que é web? Porque as aplicações, elas não são... estruturadas da mesma forma, não são construídas da mesma forma. Existem N frameworks, N linguagens diferentes que a aplicação pode ser construída, cada uma com as suas possíveis vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades mais comuns de serem exploradas. Então, que nem eu disse do exemplo do painel do boleto, né? Às vezes existem duas fintechs que oferecem a mesma solução, só que as duas aplicações são completamente diferentes. Então, eu diria que a nível de teste, de atenção, de complexidade, de encadeamento de vulnerabilidades, eu diria que o mais complexo é o web. Bacana. E quando a gente entra aí nas modalidades, né? Muitos perguntam, né? Não sei se para você pergunta, mas assim, o que leva mais tempo, né? Um pentest black box, por exemplo, gray box, white box, que já nem se fala tanto, né? Mas fala muito sobre o gray e sobre o black box, né? Qual que seria o mais complexo de se fazer, né? Leva mais tempo, mais custoso a nível de... Eu acho que o mais complexo é quanto mais informações prévias você tem do ambiente, eu diria que é mais complexo. Por que eu falo isso, né? Quando você tem
você já inicia o pentest com algum tipo de usuário, com uma role de usuário comum, de usuário administrativo, você tem todo um escopo de permissionamento a testar. Então você vai comparar os dois perfis, você vai realmente testar em profundidade todos os fluxos da aplicação, com ambos os usuários, fazer um comparativo de quem tem acesso a quê, né? E se aquele usuário deveria ter permissão de executar aquela tarefa. Então, assim, veja bem que é um teste muito mais maçante. São muito mais fluxos, né? Agora, quando executa um teste na modalidade Black Box, né? Falando da mesma aplicação, geralmente inicia com uma análise da superfície de ataque externa, ou seja, nem sempre você vai ter uma credencial para autenticar naquele portal, naquela aplicação. Você, como parte do ataque, né, você vai tentar obter alguma credencial válida, seja através de brute force, password spray, vai buscar em base de leaks, se existe algum usuário já cadastrado naquela aplicação, e só então, depois de você obter um acesso autenticado, que você vai começar a realizar os testes em funções protegidas. Uhum. Então, assim, eu diria que em termos de complexidade, quanto mais informações você tem, vou dar um exemplo de um pentest white box, né? Você vai ter acesso ali, de repente, ao código-fonte da aplicação, com muitos detalhes da infraestrutura, então são muitas coisas para auditar, né? O escopo ele é muito maior. Então, assim, em quantidade de horas, um pentest white box, gray box, tende a durar mais do que um pentest black box. Maravilha. Mas dentro da modalidade gray box, o pentest black box também se aplica, né? Mesmo que seja gray box, você testa de forma black box. Sim, até porque a gente testa de forma não autenticada também. Então, assim, o cliente nos passou uma credencial de usuário para testar aquela aplicação de forma autenticada. Mas o teste não começa aí. Você vai testar tudo que é acessível de forma não autenticada também, né? Então você tenta encontrar um caminho que até um atacante no black box tomaria para, de repente, comprometer aquela aplicação, explorar determinada vulnerabilidade, até porque quando você encontra alguma vulnerabilidade na aplicação, você, durante o cálculo de criticidade, né, quando você vai ali fazer o cálculo no CVSS, você precisa determinar se aquela vulnerabilidade é explorada de forma autenticada, não autenticada, ou se requer privilégios administrativos, né? Existem casos assim também. Então, sim, o pentest Gray Box também abrange a parte... O Gray Box abrange também a parte Black Box, né? Faz parte ali da etapa de enumeração, de testes também. Muito bom, Kaique. E tempo, assim, em geral, os projetos são mais pontuais... Ou eles são recorrentes? Varia bastante, né? Não, tem bastante. Eu diria que tem muitos projetos assim. Uhum. A demanda é grande, né? Eu diria que, nossa, eu executo às vezes... Tem períodos assim que eu estou executando 3 ou até 4 projetos simultaneamente, assim. É difícil. Difícil, né? Bacana. E a parte, assim, impacto no ambiente, né? Os testes é uma preocupação, assim, dos clientes, né? Do mercado. Uhum. Em geral, os testes, eles são controlados, né? Os brute force e tudo isso. Ou vocês fazem, ou não? Sim, você prefere testar, você recomenda testar no ambiente produtivo ou não? O melhor cenário é quando o cliente ele proporciona para a gente tanto acesso ao ambiente produtivo quanto ao de laboratório homologação, né? Porque caso a gente encontre alguma vulnerabilidade crítica que existe potencial de causar algum tipo de dano, aí a gente pode testar sem problemas nesse segundo laboratório, né? Que não vai impactar clientes reais. Mas esse é o melhor cenário e nem sempre a gente tem essa vantagem, né, de testar dessa forma. Então, como eu já até tinha falado, né, no início, né, os pentests em produção têm que ser controlados, claro, sempre. Tem que ser bem controlados, porque cada requisição que você manda, você é responsável por aquilo. Então, se você quebrar a aplicação, derrubar, indisponibilizar, corromper dados, né, vai dar problema, então... Claro, mas essa é a diferença também, né? Sim. De ser executado por um profissional que sabe o que está fazendo, que pode fazer um rollback, né? Parar um pouco os testes, né? Voltar... Exato. Por isso que a gente sempre fala que é manual, né? Ninguém vai jogar um script lá dentro, fazer umas loucuras, né? Isso é muito importante. E quando, assim, você sugere que seja testado sempre todo o ambiente, o que é mais importante, né? Ambiente interno, ambiente externo? Essa é uma dúvida muito comum também do mercado, assim. Depende da necessidade do cliente, né? Vou dar um exemplo recente, né? O cliente ele pediu um pentest mobile. Aí, só que ele não tinha incluído na parte mobile as APIs. Aí eu perguntei para ele, poxa, se a gente vai testar os aplicativos, é interessante que a gente teste as integrações também, é importante, né? Porque se a gente não puder tocar nas APIs, os testes ficam restritos a testes locais, né? No dispositivo. Então, a nossa orientação, né, foi para eles fazemos da seguinte forma, vamos testar os aplicativos, né, o aplicativo Android e iOS, junto com as integrações,
para ter uma completude de todo o ambiente, né? Então a gente costuma fazer dessa forma. Aqui a gente está falando do pentest, mas os exercícios de Red Team também, os exercícios de engenharia social, como spearfishing, vishing, tailgating, que eu sei que você faz bem também. O que você recomenda, né, do seu ponto de vista? É importante que as empresas testem, que as empresas realizem esses exercícios, né? Não somente conscientizar, né? Porque às vezes a conscientização, né, o awareness, né, em inglês, é muito maçante, né, para os usuários. Sempre aquele mesmo, aquela gamificação. É interessante, é bacana fazer isso em conjunto, mas os exercícios de Red Team, digamos, é importante também realizar, né? Com certeza. Já vi empresas sérias, assim, que executam pelo menos 2 vezes no ano, né? Nossa. Às vezes a empresa ela já tem uma equipe de Red Team interna, que às vezes até trabalha em conjunto com uma consultoria externa que está prestando serviço para a mesma empresa. E essa integração é bastante interessante porque rola uma troca de conhecimento, né? O trabalho ele fica muito mais completo, né? Porque as equipes internas já têm um conhecimento prévio do ambiente, né? Que estaria, de repente, ali simulando algum insider da empresa, junto com atacantes externos que não têm conhecimento da infraestrutura, das aplicações, do negócio. Então, quando rola esse trabalho em conjunto, né, na execução desse tipo de exercício, Wargames, Red Team, a empresa só tem a ganhar com esse tipo de exercício. Isso que eu ia te perguntar, em geral, né, quem pede esses projetos, né? É a área de compliance ou as áreas de arquitetura, infraestrutura? As empresas já possuem cibersegurança, né? Imagine com um banco. Ele já tem uma equipe, às vezes, muito forte, né, tecnicamente. E mesmo assim, eles contratam as consultorias, né, para isso. E como que você trabalha? Como que você acha, assim? Como eles se comportam? Não acham ruim aí que você está mexendo no ambiente deles, assim? Como que rola essa parceria? Vou contar uma experiência, né, que eu tive. Eu executei um pentest para uma fintech, também que a gente encontrou uma vulnerabilidade crítica, né, no ambiente deles. E eles tinham também um Red Team. O pessoal recebeu muito bem, na verdade, né? Teve elogios, tipo, nossa, bacana, a gente nunca tinha identificado isso antes, né? Eu entendo também outra coisa, Marisa. Às vezes, até para quem até para quem trabalha para aquela empresa, é difícil de tocar naquele ambiente. Eu falo porque às vezes existem ambientes que é fora do escopo até mesmo para a equipe de segurança interna. Nem eles podem relar a mão, de repente, por uma questão de negócios ou até para não, de repente, pertence a outra área e outra área não gosta, que rela a mão naquele ambiente. Então, assim, é complicado. Às vezes, principalmente empresa grande, onde cada área parece que é uma empresa separada. Nem parece que é a mesma empresa. É verdade, porque tem a área, né, de Blue Team, Exato. A área de segurança ofensiva que está lá aprontando, a área de SOC. Outro dia, era até uma polêmica, né, que estava assim, quando a gente está fazendo serviços, né, projetos de segurança ofensiva, né, dentro do ambiente. Aí eu vou até provocar você também. Você acha válido avisar, né, as equipes de SOC, que está acontecendo um pentest, que está acontecendo um Red Team lá dentro, ou não? Vai black box mesmo, não avisa ninguém? Se é exercício de pentest, é interessante sim avisar, né? Exceto se for um Wargames ou se for uma atividade de Red Team, onde o objetivo é justamente testar a capacidade de detecção e resposta do Blue Team, né, dessa empresa. Então, em caso de pentest, sim, eu acho interessante comunicar os times, é sempre interessante. Mas supõe, se a empresa tá praticando pentest, fazendo pentest todo o tempo tá fazendo pentest e tal, e assim, sempre avisa, a galera sabe de tudo, não é interessante de vez em quando testar, porque o atacante ele não avisa, né? Sim. Chega às escuras ali e vai corrompendo tudo. Se de repente essa empresa tem a prática, né, de contratar os serviços de pentest, ou se eles realizam mesmo internamente, não é interessante de vez em quando fazer um black box? Não, sim, bom também, sim. Né? Nesse caso é interessante sim. Que nem você disse, né? Justamente para simular o que um atacante faria. Um atacante ele não chega avisando, né? Muitas das vezes ele já executa uma exploração e a empresa nem sabe que rolou um incidente, né? Vai descobrir 200 e não sei quantos dias depois, né? Você mencionou. Claro. Assim. É chato, assim, não avisar se você tá vendo a galera subir para uma sala de guerra, né? Uma war room, tá ali correndo atrás do problema. É chato, tem que avisar. Mas se todo o tempo você tá fazendo esse pentest, red team, simulação de engenharia social de alguma forma, é importante também, de vez em quando, fazer um teste black box, né? Sim, principalmente quando é engenharia social, né? Tem que ter o efeito surpresa, né? Realmente não pode avisar. Exatamente. E, assim, da parte de engenharia social, o que vocês
fazem também, assim? O que as empresas estão pedindo? O que o mercado está pedindo ultimamente, né? Spear phishing, tailgate, né? Que é o teste físico, Sim. você ir lá no escritório, tentar uma credencial de acesso para tentar acessar os ambientes, né? Ver se tem alguma informação exposta, por exemplo. O phishing, né? Ligação por telefone também. O que o mercado está pedindo atualmente? O que eu vejo que mais pede são campanhas de phishing ainda, né? É o principal ainda. Clássico, né? É o clássico. Eu acho que é o que o pessoal pensa primeiro quando se fala em engenharia social, né? Fala em engenharia social, o pessoal já resume. Phishing, né? E-mail. É interessante porque a gente executou também um teste de phishing recentemente numa empresa, num banco, né? Esse banco estava em processo de aquisição por uma outra companhia e a gente usou isso como contexto na criação de mensagens de phishing. Então, e o engraçado foi que deu para usar esse contexto na construção da narrativa do phishing. Uhum. Então, houve um percentual enorme de cliques, de inserção de credenciais. Então, isso eu acho muito bacana quando a execução do phishing leva em consideração o contexto da empresa e o contexto temporal que aquela empresa está passando. Porque isso agrega bastante, é justamente o que um atacante faria. Muitas das vezes o atacante ele não vai disparar uma mensagem de phishing genérica, ele vai criar algo customizado para aquela empresa, principalmente se é algo direcionado, se é um ataque direcionado. Spear phishing, né? Spear phishing. Exatamente, ele vai criar algo no contexto daquela empresa, vai usar a identidade visual da empresa, tanto na página quanto na construção do template de e-mail, ele vai ter esse cuidado, né? Então quando a consultoria dedica essa mesma atenção, né, na construção desse tipo de simulação, só tem a agregar também. É muito bom para a empresa ter essa visão de que nem todo phishing é e-mail feio, é e-mail previsível, vai vir escrito errado, não é assim, na vida real é diferente. É diferente. E assim, como que você explica, né? Porque assim, essa galera faz todo o tempo exercício, né, de conscientização. Por isso que a gente fala que a galera confunde, né? Conscientização não é exercício de phishing. Exercício de phishing, você vai mandar o phishing, depois o relatório. Quem entrou, quem clicou, quem não clicou, quem repassou o e-mail. Esse é um exercício de phishing real, certo? Spear phishing, por exemplo. Agora, a conscientização, ela fica um pouco para trás, né? Se não estiver acompanhando, se não estiver em conjunto com esses exercícios aí de Red Team que realmente fazem diferença, né? Trazem inputs importantes, principalmente para a área de segurança ofensiva, para o Blue Team, para o Compliance, né? Exato. E como você explica isso, né? Que a galera está sendo conscientizada todo o tempo e mesmo assim os mesmos erros, né? E mesmo assim ainda vai entrar, né? É interessante um treinamento meio gamificado, né? Quando se fala em conscientização de phishing. Eu já tive a oportunidade de ver alguns treinamentos do tipo que a empresa, para exemplificar para os seus colaboradores como identificar um phishing, era interativo. Então, o colaborador, ele realmente olhava o e-mail falso, ele apontava os defeitos, respondia um questionário. Eu acho isso legal porque coloca na prática a identificação de um e-mail fraudulento. Às vezes existem campanhas, existem cursos de conscientização que as empresas ministram que é muito só assistir o vídeo, né? Colocam ali um vídeo para rodar ou de repente alguém explicando ali bem por cima e as pessoas esquecem, né? Sim. Dá 10 minutos que acabou o treinamento, já esqueci o que eu acabei de absorver aqui. Então, quando é algo mais focado, com algo mais caprichado, né, no quesito de treinamento, o resultado é a longo prazo. A pessoa ela absorve mais, ela fica mais conscientizada contra esses riscos reais aí que as empresas sofrem diariamente. Maravilha. E, por exemplo, nos testes físicos, né? O que vocês encontram? O que vocês fazem assim, no teste físico? Muita coisa que a gente encontra de falha física são falhas humanas. De repente, a empresa ela tem uma catraca, tem um controle de acesso, precisa, de repente, do cartão para passar pela catraca, precisa de autorização para passar pela porta. Só que, eu vou dar até um exemplo do tailgating, né? Você se aproxima junto com outro colaborador e ele, por educação, né? Não, segura a porta aqui para você passa. Então, assim, essa carinha aí, não dá nem... Todo mundo deixa passar. A gente passar. chega bem vestido, de terno, gravata, chega assim com de repente até com... A gente já imprimiu o cartão a gente buscou uma vez no LinkedIn o cartão de acesso de um colaborador, fizemos um igual com o nosso rosto. Aí, não, meu cartão não tá passando, vou entrar com você, aí entra junto, assim, meio normal. Catch Me If You Want, né? Isso. O filme lá do...
Catching with Fluent. E vocês conseguem pegar muita coisa aí. Sim, Tem sim. óculos gravador, canetinha gravadora. Sim, já usou, já. Deixa gravar, coloca um cartão de memória, deixa gravando para gravar todo o nosso nossa caminhada dentro da instalação, dentro do prédio, dos andares. Até para depois tirar evidências, né? Deixar claro no relatório, né? As fragilidades ali de acesso. Sim, são muitas coisas que a gente usa. Tem muitas né? falhas, né? Então, Sim. tem muitas falhas. A gente já executou, foi ano passado, um teste de intrusão física onde existia uma sala, né, de reuniões e lá tinha um rack com um servidor lá e a gente conseguiu... lá a porta estava destrancada, o rack estava aberto, não tinha cadeado, chave nem nada. A gente conseguiu entrar, instalar um Raspberry Pi lá e ter um acesso remoto pela internet. Então, assim, Que louco. é crítico, né? Porque a gente conseguiu ali um acesso interno da infraestrutura desse cliente, só que pela internet, né? A gente conseguiu ali fazer um comando e controle saindo para fora, né? Para a internet. Então, assim, pela internet a gente conseguiu realizar outros ataques dentro da infraestrutura, né? E comprovar outras vulnerabilidades, inclusive. Então é isso que um atacante faz, ele entra na empresa, ele vai instalar um dispositivo malicioso, e muitas das vezes ele não vai instalar um dispositivo que vai dar na cara, assim, aqui é um Raspberry Pi, não, ele vai colocar aquilo dentro de uma fonte de energia, de repente ele vai pegar o case de uma fonte de energia, vai montar um roteador falso, vai pegar um roteadorzinho, um equipamentinho de rede, vai desmontar, colocar o seu Raspberry dentro. Então, assim, existem N formas de esconder, né, um artefato desse, que vai proporcionar ao atacante um acesso externo àquela rede, né? Às vezes o cara tá internamente também, né? Tá internamente, e não só isso, às vezes a gente até conseguiu comprovar nesse mesmo teste, inclusive, a gente pegou um teclado, né, desmontamos ele, instalamos um Arduino dentro dele e ele executava, ele digitava como se fosse um teclado. Então, ao plugar no computador, ele digitava uma série de comandos lá que baixava o nosso script e executava em tempo real ali, ou seja, outra também capacidade de causar algum tipo de exploração. You're bad man. O céu é o limite, né? Esse é o Você limite, pode né? ter N ideias assim e aplicar em diferentes contextos, de acordo ali com o que você identificar ser viável ali naquele contexto. Claro. E aí quando a gente fala do phishing, né? Uhum. O phishing também, né, é muito ignorado. Entretanto, né, existem padrões de segurança que, do outro lado, né, quando o atacante está ligando, esses controles não são aplicados devidamente, né? Então, Exato. assim, qual o seu nome? Peraí. Qual o seu documento? Qual o seu ID? Então, eles não seguem os protocolos e, nesse sentido, abrem gaps aí para atacantes, né? Exato. Como que é realizado, assim, esse phishing? Vocês criam um script? Sim. Estudam como funciona internamente, né? Os nomes, não sei. Poderia contar um pouquinho aí? Claro. Eu vou contar um exemplo, né? A gente tinha realizado uma campanha de phishing, a gente tinha obtido algumas credenciais de usuário, só que precisava de duplo fator para autenticar nas contas do Office, né? Desses colaboradores, né? Só que o duplo fator estava associado ao celular corporativo dessas pessoas, né? O que eu fiz foi, né, numa das campanhas, né, ligar no service desk dessa empresa, me passar por esse colaborador, uma vez que eu já tinha o nome dele, né, nome, e-mail e senha, né, desse colaborador, me apresentar como esse colaborador e dizer, olha, eu perdi meu celular corporativo, eu já abri um boletim de ocorrência, peguei um modelo de boletim de ocorrência, alterei dados e tal, falei, eu fui roubado, né, tive o celular corporativo roubado, eu preciso urgentemente que minha conta seja desassociada desse telefone corporativo. E lá no outro lado da linha, tá bom, vamos fazer isso agora, desassociar o telefone, e a gente conseguiu cadastrar um novo, no meu celular, consegui cadastrar aqui o segundo fator no meu telefone e autenticar na conta desse colaborador, né? Nossa, são muitas histórias, tem que trazer o Kaique aqui novamente, porque... Vou até desligar meu Wi-Fi aqui, o Kaique. Fica quietinho, não mexe comigo não, o Kaique. E aí, assim, então, fechando aqui, né, esse episódio, eu queria que você deixasse uma dica, Kaique, porque, assim, muitos gestores, né, provavelmente já sabem de muitas coisas que a gente está conversando aqui, mas sempre tem alguém que está começando, né? Então, assim, você consegue trazer uma dica bacana, né, funcional aí para quem está começando no âmbito, né, de cibersegurança, está um pouco perdido, apesar da gente ter muitas informações, né, muito acesso fora, né, nas mídias, mas às vezes uma opinião, né, de quem já está na caminhada faz todo sentido. Você pode deixar uma dica aí para quem está começando? Sim, para quem está começando, não posso... O que eu recomendaria? Estude bem os fundamentos.
Às vezes eu entendo que é a parte mais chata quando a pessoa está começando na área, principalmente quando começa em segurança, né? O ideal é que a pessoa venha de outras áreas, né? Vim de Service Desk, vim de desenvolvimento, vim de infraestrutura. É o ideal porque a pessoa ela já vem com uma carga técnica, né? Mas nem sempre isso é possível. Às vezes a pessoa ela já entra direto em segurança. Quando isso acontece, o importante é a pessoa correr atrás dos fundamentos, né? Então, realmente entender muito de redes, entender de lógica de programação, de aplicações, de frameworks, principalmente se vai lidar mais com testes em aplicações. Então, a pessoa ela tem que ter esses fundamentos. Por que eu digo isso, né? Muitas das vezes a pessoa ela vai realizar um teste de segurança, ela vai encontrar uma vulnerabilidade, ela vai ter que assessorar o cliente nas etapas de correção. Então ela vai ter que recomendar qual é a melhor prática para aquele cenário específico para estar corrigindo ou mitigando aquele gap, né? Quando a pessoa ela tem esse conhecimento, tem os fundamentos bem solidificados, a chance dela passar uma recomendação errada ou algo do tipo é mínima, né? Ela vai entender do ponto de vista de desenvolvedor, de sysadmin, o que teria que ser feito naquele cenário para estar corrigindo, sem impactar de repente um produto, sem impactar o funcionamento core ali daquela aplicação. Então, assim, eu diria que o ideal seria a pessoa focar muito nos fundamentos, mesmo sendo um pouquinho chato no começo, né? Normal. E uma dica, assim, pequenininha também, assim, para o board, né? CTOs, CIOs, os CISOs, né? Às vezes tem essa separação com a área técnica, né? Olha, é vulnerabilidade, mas impacta no financeiro, né? Qual a visão de risco? Vamos conjugar com a visão de negócios? Então, qual a dica, assim, para os CISOs, né? Que eles sentem mais ao lado das equipes técnicas, estejam mais próximos, porque a joia da coroa tá lá, né? Então, tudo impacta. Qual seria a dica aí já para o board? O ideal seria pensar em segurança desde o início do desenvolvimento de qualquer projeto, né? E as equipes de segurança, o interessante é que tenha pessoas que sejam capazes de ver riscos de negócio. Muitas das vezes a equipe, um Red Team, é composto por pessoas extremamente talentosas, pessoas muito capazes tecnicamente, só que às vezes que tem essa dificuldade de expor, de fazer a conversão de riscos técnicos em riscos de negócio, né? De repente você vê uma capacidade você vai falar assim para o seu gestor, olha, existe um IDOR nessa aplicação, uma quebra de controle de acesso. Tá, mas ele vai entender, tá, e riscos de negócio, isso é o quê? Às vezes não sabe traduzir qual que seria o risco de negócio associado. É uma capacidade de fraude? É algo que tem como, de repente, roubar a imagem da companhia para disparar outras fraudes contra outras pessoas? Então, assim, o analista ele tem que ser capaz também de pegar os riscos técnicos e convertê-los em riscos de negócio para trazer isso para a gerência, né? Senão a gerência ela não vai ver aquilo como prioridade se não identificar um risco real para o negócio. Né? Então, quando uma vulnerabilidade lá é identificada, tem que ser trazido junto os riscos de negócio associados a ela, né? Não somente risco técnico. A parte técnica vai ajudar a equipe a fazer a correção das vulnerabilidades, a priorizar tecnicamente aquele finding, né, nas tratativas de vulnerabilidades, só que tem que ter essa visão também, que essa visão ela tem que ser levada também à gerência. E para isso tem que ser feita essa tradução dessa informação, né? O gerente, às vezes, ele não é técnico, né? É raros os casos onde um gerente ele também é técnico. Muitas das vezes o gerente ele é só pessoas. Então ele vai ver aquele risco e ele não vai realmente entender a real criticidade daquilo. Então também é outra skill que é importante ter. Muito bom. Sua rede social, LinkedIn, Kaique Garbin. Kaique Garbin. Somente Kaique, isso. muito obrigada Eu por tudo. Obrigada, irmã, muitas graças. Tem um brinde especial para você. Vou tomar um café agora. Obrigada, Kaique. Até mais, pessoal. Se liguem que logo mais a gente tem mais projetos aqui, mais convidados especiais para vocês aqui no Lion Talks.